a nossa igreja. Tem alguns domingos que eu não tenho vindo. Esse mês a gente acabou fazendo uma série de 3 sábados, que concluiu ontem, e acabei atendendo outras das nossas igrejas aqui na nossa cidade, atendo também em Itaiumi, Capitão Andrade. Então, estive ausente nesses últimos domingos. Então, é um prazer estar aqui com você nesse domingo. Cumprimento os nossos amigos, irmãos que também estão online, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E falando em série, que se você não teve oportunidade de estar aqui aos sábados, eu sugiro você que vá lá no nosso canal do YouTube, Adventista Central GV, para assistir essa série, onde nós trabalhamos uma temática muito importante aí para a nossa vida pessoal. Então, se você não assistiu, vá lá, esteja e assista essa série para ficar informado. Uma outra informação, nós estamos aí caminhando na divulgação do nosso curso Como Parar de Fumar. Então, se você conhece algum amigo, algum familiar, eu sugiro você a convidar esse familiar. Nós temos ali alguns convites, tem aí, Vanderlan, convites, né? Então, ao final, pegue convites para você compartilhar, para que outros amigos possam estar aqui e possa se libertar desse vício, o vício do cigarro. Essa noite eu quero trabalhar com vocês um milagre que está no Evangelho de Marcos. Você pode abrir a sua Bíblia. Os evangelhos são compostos por 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. E muitas das ações e ações do ministério de Jesus são repetidas, são contadas em ambos os evangelhos. Obviamente, com base na percepção daquele escritor, e muitas vezes com base no público que aquele escritor está escrevendo o evangelho. Curiosamente, o milagre de Mateus, capítulo 7, verso 31, ele está descrito apenas aqui nesse evangelho. Marcos 7, 31. Marcos 7, verso 31. A cura, Jesus cura um surdo. Na minha Bíblia, o subtítulo é: Jesus cura um surdo com dificuldade na fala. Vamos ler. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e, passando por Sidom, foi para o mar da Galileia. Atravessando a região de Decápolis, então algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem, em seguida cuspiu e tocou-lhe na língua. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Amém? Como eu disse, aqui está um milagre realizado por Jesus. Algumas informações que você precisa saber. Todo milagre de Jesus não era simplesmente um milagre. Sempre que Jesus realizou um milagre, a intenção de Jesus não era simplesmente realizar um milagre. Mas espera aí, pastor, o que você está querendo dizer? Jesus, na verdade, sempre que curou alguém, Jesus estava querendo deixar um sinal. Milagre é diferente de sinal. Por que não era simplesmente um milagre? Porque Jesus talvez seria injusto com todos os surdos que ele não fez ouvir. Se Jesus quisesse simplesmente realizar um milagre, ele seria injusto com todos os mortos que ele não ressuscitou. Se Jesus quisesse simplesmente realizar um milagre,
ele seria injusto com todos os paralíticos que ele não fez andar. Então Jesus não está simplesmente realizando um milagre, Jesus está deixando um sinal. Sinal de quê? Sinal para a sua segunda vinda. Sinal para dizer que ele é Deus. E de que quando ele voltar pela segunda vez, aí sim, ele vai restaurar e vai restabelecer a saúde e a vida de todos. Então Jesus, ele realiza aqui um sinal. Uma outra informação bem interessante do texto. Certamente esse surdo, na sua Bíblia, eu li aqui obviamente na Nova Versão Internacional, mas na sua Bíblia talvez diga que ele era um surdo e quê? E gago. Na minha, o texto diz que ele era surdo e mal podia falar. Talvez ele não tivesse uma surdez completa, ou talvez ele não fosse surdo desde o nascimento, porque alguém que é surdo também é mudo. Mas o texto diz que ele era surdo e gago. Na minha versão, surdo e mal podia falar. Outras coisas bem interessantes aqui do texto. Informações do texto. O texto diz que Jesus o separa da multidão. Depois, ao separar da multidão, Jesus toca nos seus ouvidos. Depois, Jesus toca na sua língua. Depois, Jesus olha para o céu, dá um suspiro e, por fim, Jesus diz, efatá, que quer dizer, abre-te. E aí, o milagre aconteceu. A primeira lição que eu aprendo quando eu olho para o texto é que Deus tem poder de nos libertar de tudo aquilo que nos limita espiritualmente. Deus tem poder de nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. Por isso, essa noite eu já lhe faço uma pergunta: será que existe alguém aqui que está se sentindo limitado espiritualmente? Será que existe alguém aqui que está se sentindo mal espiritualmente? Será que existe alguém aqui que está sendo escravo do pecado? Será que existe alguém aqui que está necessitando de uma palavra de libertação? Quando eu olho para esse milagre, assim como outros milagres, eu aprendo que Deus, que Jesus, tem poder sobre qualquer circunstância. Deus tem poder para libertar a sua vida. Deus tem poder para restaurar o seu casamento. Deus tem poder para restaurar a vida do seu filho. Deus tem poder de te abençoar. E é isso que eu aprendo nesse milagre. Mas existem, obviamente, outras lições no texto e que passam por aqueles estágios. Lembra? Jesus separa aquele homem da multidão. Jesus toca nos seus ouvidos. Jesus toca na sua língua. Jesus olha para o céu, dá um suspiro. E Jesus realiza o milagre. O que esses estágios me ensinam? A primeira coisa, olhando agora para esses estágios, é que Jesus tem a sua maneira de agir. O texto aí na Bíblia diz que a multidão chegou até Jesus, e ao chegarem até Jesus disseram o que Jesus deveria fazer. Olha o que o texto diz, a minha Bíblia diz: então algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que Jesus impusesse as mãos. Quem aqui está dando a ordem? Jesus ou a multidão? As pessoas. Ei, Jesus, é para o Senhor fazer isso. E Jesus surpreende, porque Jesus tira aquele homem da multidão e não faz nada do que a multidão havia pedido, ou não segue a maneira que a multidão tinha dito para seguir. Sabe, amigos, muitas vezes nós de fato temos necessidades. Muitas vezes nós de fato temos circunstâncias que carecem de um milagre, de uma ação divina. Muitas vezes nós vamos até Jesus
como a multidão: Senhor, eu preciso que esse milagre aconteça imediatamente. Senhor, eu preciso que esse milagre aconteça em 2 semanas. Senhor, eu estou desempregado e eu preciso disso. Senhor, olha, tem que ser assim. E o seu pedido é sincero. A sua necessidade, ela é real. Mas quando eu olho para o texto, eu aprendo, amigos, que Deus tem a sua maneira. Deus tem o seu método. Jesus tem um método, e Jesus aqui ele utiliza um método totalmente que talvez contrariasse aquele pedido. Primeiro, ele não realiza o milagre de forma imediata. Segundo, ele demora. Jesus passa aqui por alguns estágios. Jesus separa aquele homem da multidão, porque ele tem o seu método. Eles pediram que ele impusesse as mãos, estavam mais interessados no método do que na pessoa de Jesus. E a atitude de Jesus contrariou aqueles humanos, aquelas pessoas, aquela multidão. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros exemplos de pessoas que foram contrariadas por Deus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. Ele teve lepra. E a serva dele disse: olha, lá na minha terra tem um servo do Senhor, e esse servo pode te ajudar. Naamã então vai atrás do servo do Senhor e chega e diz que precisa de fato de um milagre. O servo do Senhor nem o atendeu. E ele ali talvez ficou um pouquinho chateado. Quem é esse homem para não me atender? Será que ele sabe de fato quem eu sou? E segundo, o homem diz: olha, você precisa... O servo do Senhor mandou um encarregado dizer para Naamã: você precisa ir no rio e mergulhar algumas vezes. Aquele homem ficou contrariado, aquele homem ficou chateado, aquele homem ficou revoltado. Mas o que isso nos ensina? Deus tem a sua maneira de agir. Um outro exemplo é Paulo. Paulo vivia com algo que incomodava a sua vida. E Paulo clamava, Paulo buscava, Paulo pedia. E Jesus disse para ele: a minha graça te basta. Deus tem seus métodos, Deus tem as suas maneiras, Deus tem o seu tempo. Mas olha aqui para mim, você pode ter certeza que Deus fará o melhor para a sua vida. Pastor, está demorando demais. No relógio de Deus não há atraso. Deus sempre sabe a hora certa de agir. Pastor, eu estou sofrendo. Calma, Deus não está isento, e nós vamos falar disso. Deus não está inerte à sua dor. Deus não está insensível à sua dor. Mas lembre-se, Deus tem o tempo, Deus tem a maneira, Deus tem o seu método. Você está orando por uma bênção material e na sequência você perde o emprego. Você precisa confiar de que Deus é soberano. E eu disse aqui algumas vezes, você precisa confiar de que Deus é amor. O amor de Deus te alcança. As coisas não estão melhorando, mas lembre-se, Deus continua te amando. Você é amado por Deus. Deus tem o seu método. Deus tem a sua maneira. Talvez você esteja sendo contrariado por Deus, pelo tempo de Deus. Mas continue crendo, continue confiando. Nós vamos para outra lição, que é impressionante, amigos. Jesus é o Deus poderoso. Lá em João diz que Jesus é o eu sou. Diz que Jesus é o agente da criação. Diz que Jesus é Deus. Que Jesus faz parte da Trindade. E olha que interessante. As pessoas chegam até Jesus e Jesus se dá ao trabalho de separar aquele homem à par da multidão. Eu não sei se Jesus foi para trás de uma pedra. Eu não sei se Jesus foi a uma distância considerável. Eu não sei se Jesus foi para perto de uma árvore. O que o texto me mostra
é que esse Jesus, ele se dá o trabalho de pegar aquele homem que certamente era um rejeitado da sociedade. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque pessoas com qualquer deficiência eram consideradas malditas aos olhos de Deus. Não por parte de Deus, isso não é verdade, mas era um conceito da época. Esse aí não tem a bênção de Deus. Esse aí é um rejeitado por Deus. E Jesus pega esse homem que na visão da época, das pessoas do seu tempo, era alguém que não mereceria nenhuma atenção, e Jesus o separa da multidão. E mais, Jesus toca nos seus ouvidos, Jesus toca na sua língua, Jesus olha para o céu e dá um suspiro. E aqui eu faço uma pergunta para que a gente continue aprofundando no texto. Qual é a melhor forma de alguém se comunicar com alguém que talvez não escuta bem? Através do quê? Dos sinais. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele toca nos ouvidos, ele toca na língua, ele olha para o céu, ele dá um suspiro. Jesus está tentando se comunicar com aquele pobre pecador. O que isso me ensina? Que Jesus não nos trata como uma multidão. Jesus nos trata como pessoas. Jesus não nos abençoa por atacado. Jesus nos abençoa conforme a nossa necessidade. Jesus é aquele que demonstra amor incondicional, independentemente de quem seja o pecador. Repito, o Rei do Universo, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, se dá o trabalho de se comunicar, de atender, de estar ao lado daquele pobre pecador. O Deus do Universo dá o trabalho e separa um indivíduo e o leva para um lugar para que ele pudesse ser compreendido. Sabe, amigos, talvez você esteja aí se sentindo mais um. Talvez você esteja aí com um problema que você não sabe qual é o melhor. Talvez você esteja aí diante de uma circunstância. Lembre-se, Deus está atento a você. Deus está atento à sua necessidade. Deus, Ele aqui nos mostra que pessoas são amadas. Deus aqui nos mostra que pessoas são pessoas. Deus aqui nos mostra através de Jesus que cada indivíduo, seja ele quem seja ele, e é claro, isso aqui é apenas a título de ilustração, cometa menos ou mais pecados. Pecados aos olhos humanos, graves ou menos graves. Deus está dizendo aqui: ei, você é meu filho. Ei, eu me preocupo com você. Ei, eu quero cuidar de você. E Deus sabe, amigos, aquele choro que talvez você chora lá no seu banheiro. Deus sabe a sua angústia. Deus sabe a sua dor. Deus sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você está pensando. Deus trata cada um conforme a necessidade de cada um. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Ele tem tempo, Ele se dá o trabalho. E aqui só alguns detalhes ainda mais do texto, não é? Por que Jesus separa aquele homem da multidão? E eu já disse, para que ele pudesse ser compreendido, para que ele pudesse ter um trabalho individualizado, talvez também para ele poupar aquele homem de qualquer vergonha
que pudesse ser causada por uma atitude ali daquele milagre. Deus cuida, Deus se preocupa. E eu diria para você, Deus quer passar tempo com você. Pastor, eu fui à igreja, adorei ao Senhor, orei ao Senhor, beleza, faz parte. Lembra? Deus quer nos tratar de forma individual. Deus quer ter tempo conosco. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele de forma individual. E qual é a melhor forma? Oração. Eu sei que aqui nós temos alguns amigos e talvez nunca tenha me ouvido falar disso. Se você me ver pregando mais vezes, vai perceber que eu falo disso quase sempre. A maneira de você se relacionar com Deus é através da oração e do estudo da palavra. Deus quer se relacionar com você. Deus quer te fortalecer. Deus quer cuidar de você. Amém? Primeira lição, Deus tem a sua forma de agir. Deus tem o seu método de agir. Segunda lição, Deus não nos trata como uma multidão. E a terceira lição, para Deus curar a nossa ferida, para que o milagre possa acontecer, Deus tem que tocar na ferida. O texto descreve um homem que era surdo e mal podia o quê? Falar. O que acontece? Jesus toca nos seus ouvidos, Jesus toca na sua língua. Esse aqui não é um milagre ainda. Mas aqui mostra que quando Jesus toca, isso faz parte do processo do milagre. Quando Jesus toca, Jesus está agindo para que o milagre aconteça. Repito, para curar a ferida, Jesus precisa tocar nela. Por isso, essa noite eu pergunto, você tem alguma ferida em sua vida? Você tem algum pecado não confessado? Você tem alguma atitude que está contrariando a Deus? Você está realizando ou está vivendo? Você está em prática de algum comportamento que você sabe que Deus não aprova? Essa noite Deus está dizendo para você, eu quero tocar nessa ferida. Essa noite Deus está dizendo, eu quero curar a sua vida. Mas para curar a sua vida eu preciso tocar na ferida. A vida daquele homem estava sendo limitada porque não havia como ele ouvir nem falar. Havia um ruído de comunicação. E Deus tocou na ferida. Por isso essa noite Deus está dizendo para você, eu quero curar você. Essa noite Deus está dizendo para você, eu quero realizar um milagre na sua vida. Essa noite Deus está dizendo para você, eu quero tocar na sua ferida. E pastor, como? De forma prática, o que isso significa? Primeira coisa, você precisa permitir que Deus toque. Você precisa abrir a sua vida para Deus. Isso aqui é muito desconfortante. Isso aqui incomoda. Porque isso aqui faz com que a gente reconheça que muitas coisas que estão aqui na nossa vida precisam ser tocadas pela mão de Deus. Eu não sei qual é a sua ferida. Eu não sei se o seu problema é relacionado à imoralidade. Nós falamos sobre isso aqui aos sábados, não é? Sobre pornografia, entre outras coisas. Eu não sei se o seu problema é um outro vício, seja ele de fumo, de cigarro, mentira. Eu não sei se o seu problema é alguma forma de roubo. Eu não sei se o seu pecado é uma infidelidade que você está vivendo. Eu não sei. Mas Deus essa noite está dizendo para você, eu quero tocar nessa ferida. Eu quero restaurar a sua vida.
Eu quero curar a sua vida. Por isso, essa noite você precisa dar um passo diante de Deus. Você precisa, e Deus só pede, amigos, Deus só pede que você reconheça. Deus só pede que você confesse. Deus só pede que você abra o coração. Mas pastor, eu não consigo. Abra o coração para Deus. Não estou pedindo para abrir para o pastor. Abra o coração para Deus. E permita que Deus toque a ferida. Obviamente, se tiver alguém envolvido, talvez a sua ferida seja um relacionamento quebrado. Com um pai, com um irmão, com um amigo. Permita que Deus toque na ferida. Deus quer curar você. Deus quer salvar a sua vida. Lições do texto, a gente está avançando para o final agora. Deus tem o seu método de agir. Deus tem a sua forma de agir. Deus não nos trata como uma multidão. Deus conhece a nossa dor. Deus se importa com a nossa dor. Deus se importa com o nosso problema. Terceira lição, para curar, para que o milagre por fim aconteça, Deus precisa tocar na ferida. E aqui, amigos, avançando no estágio, o texto diz que Jesus, então, por fim, olha para o céu e ele dá um suspiro. Talvez Jesus olha para o céu e suspira, porque Jesus reconhece que o pecado é um problema. Jesus olha para o céu e talvez ele dá um suspiro, reconhecendo: Pai, eu criei o mundo para ser um mundo perfeito, mas veio o pecado e esse jovem aqui, esse homem aqui, está enfrentando uma consequência do pecado. Jesus, ele dá um suspiro, amigos. Porque ele está expressando de maneira visível e audível, no contexto desse grande conflito entre o bem e o mal, da dor que Jesus estava sentindo pelas consequências do pecado. Jesus, através daquele suspiro, ele demonstra que ele não gosta do pecado. Jesus, através daquele suspiro, ele talvez suspira porque ele relembra quantas coisas ruins o pecado causou e tem causado. Talvez causado na sua vida, na minha vida. Você aí sabe das consequências que o pecado tem feito na tua vida. Jesus dá um suspiro porque ele está insatisfeito, porque ele sabe de que o plano de Deus para a nossa vida é vida eterna. O plano de Deus para nós é estarmos ao lado visivelmente e conversar com Ele. Ele suspira. O plano de Deus é que nós vivamos sem sofrimento. Jesus suspirou porque ele se entristeceu com aquela situação. Jesus, naquele momento, ele não socorreu aquele pobre homem por sentir obrigado. Por quê? Ele recorreu porque Jesus de fato sente a nossa dor. Jesus sente a nossa dor. Jesus tem compaixão de nós. Jesus se coloca no nosso lugar. Repito, Jesus não está isento, Jesus não está insensível. Ah, pastor, mas o que eu estou sofrendo hoje é em consequência dos meus erros, das minhas falhas. Deus não tem nada a ver com isso. Não me importa, Deus sente a sua dor. E aquele suspiro de Jesus é essa insatisfação, esta chateação com que o pecado tem causado na vida de cada um de nós. E o milagre, por fim, o texto diz: Efatá, que significa abre-se. Eu não sei se aquele homem escutou toda a palavra Efatá. Eu não sei se aquele homem ouviu só Tafá. Eu não sei se aquele homem escutou Fá. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o milagre só aconteceu depois da palavra
de Jesus. Os estágios aconteceram, os estágios fizeram parte do processo, mas o milagre só aconteceu pelo poder da palavra de Jesus. O milagre não aconteceu porque houve o suspiro, o milagre não aconteceu porque Jesus tocou. O milagre só foi operado pelo poder da palavra de Jesus. Em outras palavras, Jesus deixa claro uma coisa: o poder transformador não está no método, o poder transformador não está nas pessoas, o poder transformador não está na placa de igreja, o poder transformador não está em pastores, milagreiros. O poder transformador está na palavra de Deus. O milagre só acontece pela palavra. Tem alguém aqui que está precisando de um milagre? O milagre aqui de Jesus mostra para mim e para você: o agente do milagre é a palavra de Deus. Não fique esperando um passe de mágica. Não fique esperando que você precisa colocar um copo, você precisa fazer isso, você precisa cumprir algo. Quer que o milagre aconteça na sua vida? Tenha contato com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Entre em contato. Este é o agente da transformação. Não são os grandes feitos que te levará a Deus. Não são os grandes feitos que farão com que os milagres aconteçam na sua vida, mas sim o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Aceitar e viver o que a palavra de Deus diz. Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. E disse Deus: é a palavra de Deus que tem poder. Por isso, essa noite eu quero dizer para você: você quer que a ação de Deus seja real na sua vida? Entre em contato com a palavra. Viva pela palavra. Estude a palavra. Ouça a palavra. Conheça a palavra. Deixe que a palavra reja a sua vida. E aí o milagre vai acontecer. Quantas vidas, amigos, são transformadas pelo poder da palavra? O inimigo tem tentado destruir a palavra de Deus. Quantas ações, quantas estratégias ele tem feito para que a palavra de Deus seja destruída. As estratégias mais recentes é levar com que as pessoas duvidem de que a palavra de Deus é verdade. Mas não tem como a gente duvidar, porque se leva a palavra de Deus num presídio, e aqueles homens são transformados apenas por ler a palavra, porque a palavra de Deus tem poder. Às vezes alguém entra aqui num culto de quarta-feira, uma criança prega na simplicidade de uma criança, mas as pessoas saem transformadas. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus tem poder. Tem um livro bem pequenininho chamado O Milionário da Caverna. Pastor Doug Batchelor, pregador conhecido nos Estados Unidos. Ele era um jovem, cresceu em uma família milionária, a família dona de uma empresa aérea nos Estados Unidos. Mas os pais viviam fora de casa e ele cresceu ali. Conheceu as drogas, começou a fumar. E ele estava tão satisfeito que ele saiu de casa e foi morar numa caverna. E diz que, ele contando no livro, lá na caverna, ele achou uma Bíblia. Não sei o que aconteceu para aquela Bíblia estar lá. E ele começou a ler a Bíblia.
estava com a vida perdida. Mas foi lendo a Bíblia, e ele entregou a vida a Jesus. O que aconteceu? Um milagre. Mas o que fez com que esse milagre acontecesse? O poder da palavra. Deus quer realizar um milagre na tua vida. Deus quer curar a tua ferida. Deus quer curar a sua dor. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estejam enfrentando diferentes circunstâncias. Mas Deus quer que a palavra dele possa te alcançar essa noite. Nós vamos cantar uma canção. Me cura. Essa canção é uma oração que você vai estar fazendo nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus te alcance. Vamos cantar. Fique em pé. Faça essa oração e permita que a graça do Senhor te alcance. Cante assim. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Permita que Jesus toque na sua ferida. Me cura, Senhor. Se precisar confessar algo, confesse. Senhor, manifesta em mim E Ele vai se manifestar na sua vida. Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Se você crer, continue cantando. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta
Feche seus olhos. Querido Deus, aqui estamos mais uma vez na Tua santa presença. Abrimos a Tua palavra. Certamente esta palavra entrou em nossos corações mais uma vez essa noite. Certamente o Teu Santo Espírito agiu e está agindo, e eu peço que Ele continue agindo na vida de cada um que ouviu a Tua palavra nesta noite, trazendo cura, tocando na ferida e restaurando aquilo que precisa ser restaurado, curando aquilo que precisa ser curado, transformando aquilo que precisa ser transformado. Que cada um daqueles que estão aqui ou que estão nos assistindo receba a Tua graça, e essa graça entre com poder transformador. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.